Olá, amigos. Vocês estão nos acompanhando. Eu espero que vocês estejam bem, que a gente continue estudando juntos. Nós estamos aqui estudando as orientações do irmão José. Na psicografia de Carlos Bacelli, nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai. E o capítulo se chama, aliás, o capítulo é uma pergunta. Por que não fez? Pensem na pergunta, ok? Vamos trabalhar em cima dela. Por que não fez? Aí ele diz para nós no primeiro parágrafo: o homem perde muito tempo sobre a terra. Olha, a primeira frase já questiona, ele já coloca para nós como que nós estamos administrando o nosso tempo. Porque a pergunta é, por que não fez? Vocês já notaram que quando alguém nos faz esta pergunta, normalmente a gente coloca sem tempo. Ah, eu não tive tempo de fazer isso, eu não tive tempo de... Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. E aí, esta primeira ideia, quando ele coloca aqui no parágrafo, no seguinte, ele faz a continuidade. Estaciona por longos anos à margem da estrada que ele compete percorrer. Veja, primeiro o homem perde muito tempo sobre a terra. Depois ele fala que a gente estaciona longos anos. Vamos pegar esse trechinho de perder tempo sobre a terra? Vamos ver só na linguagem geral como que nós dividimos o nosso tempo. Vocês veem que nós aprendemos, um dia tem 24 horas. 24 horas. Nós aprendemos a dividir o dia em 3. 8 horas para o trabalho, 8 horas para o sono e 8 horas para o lazer. Nós aprendemos isso aqui, ensinaram isso para nós. 8 horas para o trabalho, quem trabalha às 8 horas numa empresa privada, onde faz o controle de ponto, quando tem um controle no relógio ou controle no computador, 8 horas, preocupa não, que seu patrão já preocupa para você. 8 horas para o trabalho. 8 horas para o sono depende de você. Como que você vai administrar as 8 horas de sono? Ah, mas eu tenho que levantar às 6 horas. Então, você precisa deitar às 22. À exceção de ter uma aula à noite, um curso à noite, que vai até mais tarde, chega em casa, toma um banho, você vai dormir um pouco mais tarde. Mas se precisa acordar às 6, aí entra a sua disciplina. Ok. 8 horas para o sono. Ah, mas eu fico vendo filme até tarde. Então, para de ver filme até tarde. A não ser que você possa levantar um pouco mais tarde. 8 horas para o sono. Mas eu ainda estou colocando no âmbito social. 8 horas para o lazer. Completamos as 24 horas. Aí vocês estão pensando assim, mas eu não tenho 8 horas de lazer. Eu não tenho 8 horas de lazer. Ora, vamos ao quadro. 8 horas, trabalho. 8 horas para o sono. 8 horas para o lazer. Você afirma não ter horário de lazer. E eu te digo que tudo que não é trabalho e não é sono, não é trabalho e não é sono, é lazer. Ah, mas como assim? Se você está no ônibus, sabe aquele momento que você está no ônibus deslocando para o trabalho, voltando do trabalho, indo para qualquer outra atividade que está dentro dessas 8 horas de trabalho? Se você está fazendo qualquer outra coisa, o povo te apertando, aquele cheiro de suor, aquele desodorante vencido, seu e do outro, aquele povo falando alto, que já está com o dia deles, com a mente cheia de informações, você está em pleno lazer. Todo mundo te apertando, criticando, obrigando, você está em pleno lazer. Olha como é que está o seu lazer. Aquele momento que você está ali, naquela refeição em família, que começam a discutir, por exemplo, se você não está trabalhando, se você não está dormindo, você está em lazer.
Aquele momento que você também se envolve em discussões infrutíferas, não só escutar o da família, mas você também opina e se altera, muda o seu humor, você está em lazer. Olha como que nós estamos dividindo o nosso dia. Enfim, essa é a nossa divisão social que ensinaram para nós. Mas eu quero trazer uma outra divisão para vocês. Tem mais a ver com os princípios espirituais. Quem coloca para nós uma outra divisão é Sai Baba, na Índia. Na Índia, ele fala para nós sobre sadhana. Sadhana. Aliás, tem um livro que se chama Sadhana. Sadhana. Se eu não me engano, o livro se chama Sadhana, uma busca interior. Então, vocês depois vão pesquisar lá, sadhana. O que significa sadhana? Sadhana é em sânscrito. Sânscrito porque é uma língua que não é falada em toda a Índia, mas mais ligada ao norte da Índia e alguns outros países. Mais ligada ali ao norte da Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão. Sadhana, que significa, é o sânscrito de disciplina. Disciplina. São técnicas para conquistar a disciplina. São técnicas para conquistar aquilo que a yoga vai trabalhando com a criatura. Sadhana. No livro Sadhana, uma busca interior, vai falar sobre a dinâmica de Sai Baba. Sai Baba. Sai Baba é provavelmente uma das pessoas mais iluminadas que passou por nós aqui na Terra no século XX. Só para vocês terem uma ideia, para a gente ilustrar um pouquinho de Sai Baba, certa vez Divaldo Franco estava passando mal num quarto dele na Mansão do Caminho e ele escutou de um amigo falar de Sai Baba. Quando esse amigo falou para ele de Sai Baba e da personalidade de Sai Baba, da luminosidade de Sai Baba, da espiritualidade de Sai Baba, Divaldo ficou meditando sobre essa pessoa, que ele não conhecia. Ele passando mal na Mansão do Caminho, ele pensa em Sai Baba. E Divaldo fala assim, olha, já que Sai Baba está aqui na Terra, está um pouquinho mais perto de Jesus, Jesus está muito atarefado, vou mentalizar Sai Baba. Ele mentaliza Sai Baba. Quando ele mentaliza Sai Baba, no final da sua mentalização, da sua oração, Sai Baba aparece no quarto dele, em espírito. Sai Baba impõe as mãos sobre Divaldo Franco, faz uma oração e vai embora. 3 anos depois, Divaldo vai até a Índia proferir palestras. E aí, na hora que ele vai para conhecer Sai Baba, tinha uma fila de pessoas para cumprimentá-lo, e aí ele vai pegar a fila. Ele coloca assim, na hora que sai, não é a fila que anda até Sai Baba, é Sai Baba que vem andando na fila, cumprimentando as pessoas. Na hora que Sai Baba vai se aproximar dele, ele fica tão impressionado com a energia de Sai Baba, que ele quer se ajoelhar e abraçar as pernas de Sai Baba. Quando Sai Baba chega perto dele, ele abraça Sai Baba pelas pernas, ele cai de joelho no chão e abraça, Sai Baba bate a mão no ombro dele e pede ele para se levantar. E os dois ficaram conversando 72 horas sobre a destinação da Terra, informações que o Divaldo foi trazendo para a gente. Este é Sai Baba. Sai Baba, na Índia, ele veio como avatar da educação. E após a desencarnação dele, que aconteceu no finalzinho do século XX, ele coloca para nós que ele virá na próxima encarnação, ainda na Terra, aproximadamente 8 anos depois, olha a lucidez desse espírito, aproximadamente 8 anos depois, ele virá como avatar do amor. Então, avatar significa líder. Ele veio na Índia como líder da educação. E na próxima, como líder do amor. Pelo tempo, ele já deve estar reencarnado. Se essa lucidez dele se confirma nos 8 anos, ele já deve estar encarnado. Entretanto, se vocês quiserem conhecer mais, eu estou sugerindo o livro Sadhana, mas se vocês pegarem
biografia e algumas bibliografias que estão aí, vai falando das escolas de ensino médio que ele criou, universidades, o hospital mais equipado da Ásia, que trabalha com filantropia, foi ele quem fez. Enfim, vocês terão a chance de aprofundar no estudo de Sai Baba. Mas por que eu estou trazendo essa referência? É só para nós entendermos como que ele divide, voltando à nossa ideia inicial, porque socialmente nós dividimos o dia em 3. Vejam, o texto que estamos trabalhando é por que não fez? E o parágrafo primeiro, o homem perde muito tempo sobre a terra. Que aí a gente está fazendo uma ligação com o segundo, que nós vamos trazer daqui a pouquinho. O homem perde muito tempo sobre a terra. Dividimos 8 horas para o trabalho, 8 para o sono, 8 para o lazer. Olha a indicação de Sai Baba, a indicação dele. Nós temos que aprender a dividir o nosso dia. 6 horas para o trabalho, 6 horas para o trabalho, 6 horas para o sono, 6 horas para o sono, 6 horas para o lazer e 6 horas para a caridade. 6 horas para a caridade. E quando nós dermos conta de dividir 6 horas para o trabalho, 6 para o sono, 6 para o lazer, nós estamos em plena relação de equilíbrio com o nosso movimento na Terra e o nosso movimento de espiritualidade. Veja, diário isso aqui. Não é assim, eu faço caridade no domingo de 9 às 11. No sábado, na quarta, quando eu tenho evangelização da criança, é o momento que eu estou fazendo da minha parte a doação. Isso é ótimo, porque é o pontapé inicial, é a mola propulsora para o caminho que a gente já está trilhando. Isso é ótimo, gente. Mas a proposta real de equilíbrio, 6 horas para o trabalho, 6 para o sono, 6 para o lazer, 6 para a caridade. Eu sei que vocês podem estar... A primeira coisa que muitos de vocês estão pensando é assim, 6 para o trabalho, como? Na minha empresa tem que trabalhar 8. Ok. Se lá você tem que trabalhar 8 porque tem que atender a demanda do patrão, a demanda da empresa, da fábrica, da indústria, do órgão público, se lá são 8 horas, ok. Tente colocar, então, pelo menos as 6 horas do sono, as 6 horas do lazer e as 4 horas de caridade. Já pensou, já que não tem jeito de diminuir 6 do sono, que o seu organismo tem que se recuperar, pois diminuindo de 8 para 6 já é uma recuperação, já é um exercício interminável de não se acomodar. Saindo de 8 para 6. Imagina se você sai do lazer de 8 para 6, novo exercício, configurado no seu esforço de melhoria. Imagina se você sai de fazer a caridade uma vez por semana, 2 vezes por semana, você consegue fazer 4 horas por dia. Mas por que 4? Porque as 2 desses 6 aqui está aqui, porque aqui o seu patrão não te libera. Continua o dia tendo 24 horas. É uma proposta, o homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona, aí vem o segundo parágrafo, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. A gente sabe do que precisa ser feito, sabe que direção precisa caminhar, sabe das vielas que podem nos apresentar as intercorrências do caminho, os atropelos, as pedras. A gente sabe. Por que não lutar para colocar esse movimento em prática aqui? Mas não é simples. Não é mesmo, gente. Processo evolutivo, luta, principalmente quando ela está relacionada às questões expiatórias, não é simples. Provacional é muito mais simples. Provacional é o teste. A gente pode passar bem por ele ou passar mal por ele. O expiatório a gente tem que passar por ele. Essa é a diferença. Então, como que nós estamos lidando com aquilo que o caminho está nos oferecendo? Façamos. E aí ele coloca para nós, estaciona por longos anos, continuando, à margem da estrada, é porque a gente resolve parar para reclamar, parar para pedir, parar para lamentar. A gente resolve.
E ele diz assim, distancia-se de suas possibilidades. Distancia-se de suas... Toda a energia que a gente tem, a gente vai deixando de lado. Ah, porque isso aí eu não vou fazer. Mas olha, lembram? O André Luiz tem uma colocação no livro Sinal Verde. Ele diz assim, se você está positivamente ao lado do bem, o que te impede de continuar ou de trabalhar em favor do próximo? Se você está positivamente ao lado do bem, o que te impede de trabalhar em favor do próximo? Aí a gente abraça a apatia, o desânimo, a reclamação, o desistir, a preguiça. Se nós estamos do lado... Porque nós afirmamos que estamos. Nós afirmamos. Agora, veja, é muito interessante quando André Luiz coloca isso, porque ele já coloca no sentido de, se te colocas nesse lugar, se estamos positivamente ao lado do bem, quando a gente fala que está positivamente ao lado do bem, e realmente, gente, nós fazemos o bem. A gente, quando faz em casa, quando a gente faz com a família, quando a gente faz para o desconhecido, quando a gente faz na igreja, quando a gente faz no movimento social, numa ONG, estamos positivamente do lado do bem. Mas, lembrem que lá atrás eu falei que a gente tem que diferenciar o bem do bom? Nós fazemos o bem. Fazemos o bem. Fazemos. Mas ainda não somos bons. Fazemos o bem, mas não somos bons. Por quê? Porque ser bom é uma condição de conquista. E essa conquista, ela só vai acontecer quando a gente fizer o bem ininterruptamente. Ainda temos horário para fazer o bem. Olha o que Sai Baba, respeitando isso aqui, o que ele está propondo? Então faça o bem, escolha o horário. Tenha 6 horas de dedicação à caridade. Eu já estou propondo 4, porque eu sei que uns vão questionar que queria diminuir o horário de trabalho. Porque o primeiro questionamento que as pessoas fazem é esse. É diminuir o horário de trabalho. Outros questionam assim, eu nem tenho 8 horas de lazer, embora eu já tenha te explicado. O lazer é tudo aquilo. Quando você não está dormindo e não está trabalhando, você está em lazer. Se você estiver brigando, você está aproveitando mal o seu lazer. Se você estiver alimentando mágoa, está aproveitando mal o seu lazer. Se você estiver agredindo alguém ou sendo agredido por alguém, está aproveitando mal. Tudo que não é sono e não é trabalho é lazer. A proposta de Sai Baba, 6 para o trabalho, 6 para o sono, 6 para o lazer e 6 para a caridade. Eu já vou reduzir os 6 para a caridade para 4, porque tem aqueles que não podem abrir mão e diminuir o número de horas trabalhadas. Nem falo dessas 2 aqui. Ai de mim, se eu falar que é para vocês diminuírem a hora do sono. Já está achando que 6 aqui já é quase impossível. Mas isso é para quê? Para que a gente faça um pouco mais do bem. Para que a gente se torne bom. Para que a gente se torne bom. Por enquanto, vamos fazendo o bem. A hora que ele se tornar ininterrupto, a hora que ele for uma constante na nossa vida, a gente sai do que o irmão José está dizendo aqui. Estacionamos. Porque nesse momento, olha o que ele diz. Estaciona por longos anos à margem da estrada. Nós somos pessoas que até queremos o bem, mas a gente fica estacionado. Se aparecer alguma coisa, eu vou lá e faço. E aí, o que ele diz mais? Vê passar a juventude. Vê passar a juventude. As nossas energias vão sendo ceifadas devagarinho. É o desgaste natural dos órgãos. Olha, vai perdendo a musculatura, vai mudando a articulação, a pele vai mudando, tudo vai mudando. E à medida que a energia vai se esvaindo, o que nós vamos fazer? Ah, meu Deus do céu, eu estou envelhecendo. Tá mesmo. Aí alguém chega e fala assim, nossa, fulano, como você envelheceu? A gente às vezes fica constrangido. Hoje, para que vai ficar constrangido? Eu envelheci mesmo. Tem 15 anos que eu não vejo aquela pessoa. Tem 18 anos. Tem 27 anos que eu não vejo aquela pessoa. Quando ela olhar para mim, ela vai falar que eu envelheci. É claro que eu envelheci. É ordem natural. Aí tem outros que no olho da gentilidade, aí chega e fala assim, nossa, mas você continua do mesmo jeito. Eu sei que ele está sendo gentil. Eu não vou nem falar que ele está mentindo, não. Não vou nem agravar. Isso é gentileza. Que beleza.
Eu sei, e aí veio, eu vi passar a juventude. Eu vi. Já não sou jovem mais. Muitos dos que estão me ouvindo já não são. Então, olha como que o irmão José coloca. Assiste ao declínio das forças físicas. Assiste ao declínio. Vai diminuindo a força física ali. Você já não tem mais a mesma disposição, não tem a mesma energia, não tem a mesma caixa torácica, não tem a mesma musculatura para fazer coisas que poderia ter feito, para carregar doentes que poderia ter carregado, para caminhar em favor de um doente que você poderia ter levado um conforto, poderia ter levado um acolhimento, já não tem a mesma articulação. E aí começa a inventar, porque tem gente que adora inventar. Outro dia eu encontrei com uma pessoa da minha faixa etária. E aí ele chegou e falou assim, Emerson, eu estou acompanhando os vídeos, eu estou estudando também e tal. Eu falei assim, e aonde você está envolvido? Qual casa que você está envolvido? Eu falei, não, eu não estou muito envolvido com as casas espíritas, não, mas eu estou estudando muito, sabe? Eu estou estudando muito, tem muita coisa para... Eu falei, mas qual trabalho você está se relacionando? Qual trabalho que você está inserido? Não, por enquanto eu estou estudando. Eu até queria te falar o seguinte, você já me conhece, né? A gente se conhece há muito tempo. Se você quiser que depois eu faça palestra lá na sua casa espírita, na minha, gente, esse pronome não cabe, não é minha casa espírita, mas eu creio que ele quis dizer a casa que eu frequento, mas se você quiser eu vou lá na sua casa espírita e eu faço palestra lá também e tal, porque você sabe, né, eu estou estudando muito, tem muita coisa nova, e aí Kardec já está meio ultrapassado, tem muita coisa além. Eu falei, gente, olha, a hora que ele me falou isso, eu nem entrei na oposição. Eu não podia atrapalhar a minha caminhada de lazer. Não podia, não. Porque quando uma pessoa chega para mim e fala que Kardec está ultrapassado, eu não vou convidar essa pessoa nunca para vir fazer uma palestra na casa espírita. Porque quando a pessoa utiliza o palco da casa espírita para se promover, para trazer o seu estado íntimo nas suas leituras, nas suas construções mentais muito mais danosas do que de ajuda, do que de acolhimento, do que de conforto, do que de amizade. Quando começa a utilizar o palco da casa espírita para fazer o movimento da autopromoção, ela está trabalhando contra o cristianismo. Porque se a doutrina é para nós o Cristo redivivo, está trabalhando contra o cristianismo. Vez por outra, pode aparecer uma situação que você cita. Acabei de citar para vocês aqui o exemplo de encontrar uma pessoa. A gente utiliza isso, para servir para a gente de exemplo, para as leituras, para os estudos, para as reflexões, para as nossas atitudes. A gente utiliza com esse movimento, gente. Ninguém está em condição de se promover no palco da doutrina ou em qualquer outro da religião, porque estamos todos com as nossas dificuldades do campo moral. Quando a pessoa não aproveita as energias que deveriam ter aproveitado desde a juventude, e eu estou falando desde a juventude porque o irmão José é muito gentil, falando da juventude. Porque na infância a gente já tem energia para aproveitar. Depende da bagagem que os pais estão ali empurrando. Como que começa essa administração na infância? Olha aqui. Começa com disciplina. O primeiro, eu costumo colocar isso para os evangelizadores. 1 hora de evangelização. Uma semana, gente, ela tem 168 horas. Se você evangeliza o seu filho, leva para a casa espírita 1 hora de evangelização por semana, ele vai se instrumentalizar espiritualmente contra as 167 horas restantes da semana. Contra em que sentido? Vão vir dificuldades, vai vir transtorno, vão vir situações que a virtualidade vai apresentar para ele, o celular, a tecnologia, o computador, vai apresentar para ele. E ele vai ter 167 horas restantes da semana para ele se imunizar. Quando essas forças estiverem se esvaindo, chegou o dia da evangelização. Vamos de novo, meu filho. Vai o pai, a mãe, o filho, e assim vai mantendo uma sequência para não ter quedas. Disciplina. Quando começa na infância com disciplina, a juventude
ele pode dar continuidade, como ele pode fazer o quê? Ver passar a juventude. Quando entra na fase adulta, na madureza, assiste ao declínio das forças, aí começa a inventar moda. Gente, nós vamos fazer de conformidade com a nossa energia, com as nossas forças. Não é isso que o Livro dos Espíritos coloca para nós? Em Lei do Trabalho, terceira parte do Livro dos Espíritos, terceira lei, Lei do Trabalho. Pergunta 683, qual é o limite do trabalho? Todo mundo sabe a resposta do limite das suas forças. Por quê? Aproveitando a minha autoavaliação, eu sei até onde eu dou conta, como eu posso caminhar, até onde eu devo ir. Eu sei. É isso, é o limite do trabalho. Eu não preciso inventar, então eu não vou promover, eu não vou bater em Kardec, não. Eu não estou conseguindo colocar em prática o mínimo do meu entendimento, o mínimo do meu entendimento. Não estou nem falando o mínimo da doutrina, não. Eu não entendo a doutrina, eu passo para vocês, dentro do que eu estou entendendo, daqui a 2 anos eu passo a entender um pouco mais, em cima dos estudos, da leitura, do aprofundamento. O mínimo, a gente não está dando conta, aí a gente começar a colocar que Kardec está ultrapassado. E aí no parágrafo seguinte ele coloca assim, prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Tem hora que a gente fica naquele movimento de, não, 1 hora eu vou fazer, daqui a pouco, quando... Gente, vão avaliar comigo? Olha aqui. Prepara-se uma vida inteira para o que nunca fará. A gente não tem uma fala social, isso é uma fala social. Quando a gente está fazendo aniversário, você chega lá nos seus 50 anos, as pessoas costumam dizer assim, ei fulano, tá descendo a serra, hein? Se descer a serra com 50, se você está aqui e vai começar a descer a serra com 50 anos, sabe o que significa? Que você vai viver 100 anos. De sã consciência, a chance de alguém viver hoje na Terra 100 anos, ela é remotíssima. Remotíssima. Mas a gente está descendo a serra com 50? Alguém, quando você fez 27 anos, hoje você está com 49, por exemplo. Você fez 27 anos. Alguém falou com você que você estava descendo. Ei, fulano, está descendo a serra, hein? Porque se a pessoa falar aos 27 anos que você está descendo a serra, sabe o que significa? Significa que você vai chegar lá no pé da serra aos 54 anos. Mas a gente não quer. E eu não quero desencarnar aos 54. Até porque, graças ao bom Deus, eu já passei dele. Tem gente que está me ouvindo que ainda não chegou e já está falando, eu não quero ir embora, não. Eu não quero, não, eu quero ficar. Ok, mas a gente não sabe quando que nós viramos a serra. Nós não sabemos. Olha a fala do irmão José. Olha bem. Prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Aí, quase nunca fará, sabe o que significa? Não, quando eu aposentar, você está aqui, olha. Você está aqui. Quando eu aposentar, você está achando que você está virando aos 50. Só que você virou aos 27. Você virou aos 30 e não aos 50. Quando você está lá, você virou aos 30. Quando você está lá com 57, você já está assim, não, porque agora estou chegando à minha aposentadoria, quando eu aposentar, eu vou começar a trabalhar, eu vou fazer, eu vou visitar, eu vou ler, eu quero estudar, aí eu vou pegar e vou colocar Jesus em prática, e aí eu já estou aposentando, só que você virou a serra com 30 anos. Sabe o que significa? Você está próximo do seu retorno ao plano espiritual. Você hoje está com 57, programando quando é que você vai fazer. Ah, mas você passou a sua vida programando na subida o que você vai fazer, só que você não sabia o tempo da descida. Ei, fulano, você está descendo a serra? Eu não sei. A gente pode ter começado a descer com 30, foi o ápice. Com 25,
com 50 desencarna. Com 30, com 60 desencarna. Enfim, você está hoje com 57 anos, gente. Falta 3 anos para você retornar ao plano espiritual. Sabe o que significa isso? Você está de saída. Está de saída. E aí, o irmão José coloca que a gente passa uma encarnação inteira programando. Agora, olha a palavrinha forte que ele usa para nós. O que nunca fará. Nunca. Passou a vida programando. E nunca fez e nunca fará. Eu já não estou preocupado com nunca dessa vida. Eu estou preocupado quantas vidas a gente vem nunca fazendo. Quantas vidas, eliminando aí o erro da redundância, quantas vidas a gente passa sem fazer nada. Quantas encarnações. Nesta a gente pode dizer, está descendo a serra, nesta. Quando acorda do seu estado de letargia, de paralisia, de inércia, quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Quando aparece uma doençazinha aqui, olha, 57, você virou a serra com 30, 57 você está. Aí vem uma doença. Quando você acorda do estado de letargia, o tempo passou. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Está faltando pouco. E aí, olha, ele diz para nós, não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Lembram lá atrás quando ele fala, vê passar a juventude? Tinha uma outra energia. Agora já não tem mais o mesmo vigor. E a paisagem mudou. Muda o nosso olhar, muda o nosso estado físico, muda a nossa maneira de pensar, muda, tudo muda. Mas o principal, não tem mais o vigor de outrora. O André Luiz tem uma passagem no livro Sinal Verde, no capítulo 34, que ele diz para nós assim, não parar na edificação do bem. Vamos voltar na construção. Não parar na edificação do bem. Nem para colher os louros da vitória e nem para lamentar as pedras do caminho. Gente, não parar na edificação do bem. O que ele está propondo? Edificação do bem. Trabalhar ininterruptamente. Vamos de novo aqui no nosso exemplo. O bem, que é diferente do ser bom, não parar na edificação do bem, nem para colher os louros da vitória, porque tem muita gente que agrada, não sei o que, vai, e te elogia, te engrandece, te favorece. Tem. Mas por quê? Porque a gente faz o bem, mas tem outros, está todo mundo fazendo o bem de alguma forma. Mas ele fala para não parar, nem na edificação, nem não parar na edificação do bem, nem para colher os louros da vitória, e nem lamentar as pedras do caminho. Não para. Por que não para? Nós não sabemos qual é a hora da descida. Eu estou com 60 anos. Eu estou em descida. Eu estou em descida. Eu não sei qual é o tempo, mas eu estou em descida. Qual o tempo que eu tenho aqui? Suponhamos que eu tenha virado com 30 a serra. Olha, eu vou desencarnar. Mas eu não sei o tempo. Como eu não sei o tempo, eu posso ter virado com 40. Se eu chego a 100, eu virei com 50. Mas se eu não sei o tempo, eu entendo que eu estou em descida. Por que eu entendo? Por que eu entendo? Eu não vou chegar com 60 anos aqui para viver até aqui 120. Vou não. Hoje a gente na Terra não tem estrutura para tanto. Então, o que nós estamos fazendo, muitos que estão na minha faixa etária, nessa descida não vertiginosa? É uma descida pausada, descida lenta, descida reflexiva, não cansativa. Não foi como a subida, mas as energias estão indo embora. O que nós estamos fazendo? Então, ele coloca para nós, quer retroceder,
correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Esse exemplo que ele dá é muito bacana. Olha aqui, quer retroceder, volto para a minha montanha. Gente, essa montanha é útil para nós, hein? Eu vou até tirar a setinha aqui, que a maioria de nós, já estamos em descida. Vou tirar a setinha, porque estamos muito mais próximo do final do que da subida. Mas nós, imagine, quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Veja, a vida, nós temos duas maneiras de ver a vida. Imagina a gente como motorista. Quem é motorista, quem já esteve na frente no carro, quem dirige, sabe disso? Você tem o para-brisa, e você tem no meio ali o retrovisor. Você tem duas maneiras de ver a vida. Você pode ver a vida pelo para-brisa ou você pode ver a vida pelo retrovisor. Tem pessoas que fazem do retrovisor a condução da sua vida. Eu não preciso fazer isso, eu não devo fazer isso. É negativo fazer isso. O retrovisor é o que passou. É o que passou. Olha o exemplo que ele coloca para nós. Tem hora que você quer retroceder. Já passou. O retrovisor é aquilo que ficou para trás. Mas você tem um horizonte na sua frente. O que é o horizonte? O horizonte não é o lugar que se chega. O horizonte não é o lugar que se chega. Porque se for o lugar que se chega, se for o lugar definitivo, daí a pouco a gente perde a meta, perde a perspectiva. O horizonte é o foco. Por quê? Porque tem sempre algo novo. A gente tem que ver a vida pelo para-brisa. Eu não tenho que ver a vida pelo retrovisor. O que passou, passou. Eu estou na descendência e muitos que estão assistindo também estão na descendência. Mas como é que eu vou saber quem está na ascendência? Graças a Deus nós não sabemos. Porque não sabemos o tempo do outro, como não sabemos o nosso. Acreditemos, então, que estamos em descendência. Por quê? Porque fica mais fácil para aproveitar o nosso tempo. O texto se chama Por que não fez? E aí ele coloca, lamenta-se inutilmente. E ele fecha dizendo, por que não fez? Olha, ele volta ao título. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Estamos conscientes? Vamos fazer. Vamos fazer. Vão ver a vida pelo para-brisa? Vão ver pelo para-brisa? A gente muda a perspectiva. A gente muda. Eu faço disso aqui uma paisagem. Eu faço disso aqui movimentos saudáveis. Eu faço desse movimento aqui, vendo pelo para-brisa, eu faço movimentos de satisfação. Eu faço movimentos de alegria. Eu consigo ver um horizonte. Se eu faço esse movimento de descida, um movimento saudável. Se eu faço um movimento saudável, eu consigo. Qual é o tempo da minha descida? Não sei não. Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. E aí vem uma informação para nós, também do André Luiz, no livro Sinal Verde. Se o tempo é ouro, nós não temos esse ditado popular? Ah, meu tempo é ouro, meu tempo vale ouro. Nós temos esse ditado. E ele diz, se o tempo é ouro, o trabalho é luz. Se o tempo é ouro, o trabalho é luz. Atentemos-nos para essa colocação final, associado ao título do texto. Por que não fez? É isso aí que nós tínhamos para trazer. Tomara que esteja valendo essas reflexões. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.